Bem, pessoal, a gente já conversou aqui no canal algumas vezes que, em termos de relevância científica, o INCAS, que acontece quase sempre em janeiro em Paris, e o AMWC, que acabou de acontecer esse final de semana em Mônaco, e que, para nossa felicidade, tem uma versão brasileira que anualmente acontece em São Paulo, são, na minha opinião, dois meetings, dois eventos, dois encontros médicos que envolvem a dermatologia, cirurgia plástica, as ciências médicas que lidam com o anti-aging de um modo geral e que quase sempre reverberam no globo um revisitar dos temas e o lançamento de novas tendências, novos produtos, novas tecnologias, novas abordagens. Mesmo que a gente não esteja presencialmente em Mônaco, a tecnologia nos permite que a gente tenha conhecimento sobre os principais highlights, O que a gente marcaria nesse texto de importante do que foi muito exposto, discutido, comentado lá. Vamos junto, então, nesse vídeo, bem tranquilo, conversar sobre aquilo que poderá ser uma grande tendência a partir desses eventos que, em geral, revisitam alguns assuntos e propõem a mudança na maneira como a gente trabalha velhos assuntos. Bem, para quem não me conhece, eu me chamo Leonardo de Deus Melo, médico cirurgião geral, pós-graduado em dermatologia e em medicina estética, e para mim é sempre um prazer que você esteja aí do outro lado da telinha, interessado em cosmetria, em estética facial e corporal, e nesse enriquecimento através de uma conversa tranquila, despretensiosa, às vezes, porque não bem-humorada, mas que nos alimente de informação para o crescimento e o desenvolvimento de uma análise crítica, para que a gente não simplesmente escute ou receba achismos e modismos e simplesmente os reproduza sem crítica. Bem, no que diz respeito aos highlights do último AMWC em Mônaco, e que muito provavelmente eu devo testemunhar presencialmente na versão brasileira que ocorrerá em São Paulo, mais para o meio desse ano, eu chamaria a atenção para os possíveis, não vou dizer conflitos, Até porque eu não estava lá com propriedade para dizer se a coisa foi conflituosa, mas as defesas, da dermatologia, da medicina estética e da cirurgia plástica por faceliftings minimamente invasivos com a utilização de fios ou faceliftings mais tradicionais e, portanto, cirúrgicos. Nessas horas, em geral, o que a gente observa nesse tipo de congresso médico ou de encontro médico não é a defesa ou a vontade de se impor uma verdade absoluta, mas quase sempre a defesa de ambos os procedimentos como sendo muito fortes quando o assunto é, portanto, o facelifting. Nesse sentido, os fios deverão continuar ocupando espaços crescentes na cosmetria, com utilizações cada vez mais desenvolvidas, com o propósito de não apenas entregarem a sua ação de bioestímulo do colágeno, mas também da mecanotransdução, que é o termo que a gente utiliza para esse reposicionamento dos tecidos a fim de se obter sustentação, lifting. Então vamos ficar prestando atenção nos rumos da medicina estética, da dermatologia estética, da cirurgia plástica, da cosmetria de um modo geral, porque muito provavelmente a gente deverá respirar mais approaches, abordagens que envolvam os fios.
Outro highlight muito importante foi o contorno cérvico-facial, e que, de alguma forma, trouxe com ele algumas partes desse todo. Primeiro, as exposições do Maurício de Maio, né, no simpósio satélite da Allergan, em que eu já divido com vocês com muita gratidão que estou convidado dentro de um público médico absolutamente seleto para no próxima quinzena já, daqui a 15 dias em São Paulo, num grande evento aqui no Brasil, chamado 360 graus, a gente ver de perto, apreender de perto essa nova visão do Maurício de Maio com relação aos MD Codes, que, pelo que eu fiquei sabendo de Mônaco, parece, na verdade, uma grande revisita aos códigos já conhecidos pelos injetores que curtem os MD Codes como um norte no preenchimento global da face, mas dessa vez de uma forma um pouco mais ampla, um pouco mais tendo a face globalmente como ponto de partida e não pedacinhos, fatiazinhas da pizza. Então, muito mais do que falar apenas do preenchimento daqui ou dali, ter a visão 360 graus como um ponto de partida e como uma meta a ser atingida através da deposição correta, tanto em volume quanto em planos, dos géis corretos de ácido hialurônico, para que o aqui ou ali responda por um todo mais feliz. Vamos também observar isso e eu pretendo também dividir com vocês, tão logo retorne de São Paulo, desse evento em que eu estarei presencialmente testemunhando com muita felicidade no peito. Afinal de contas, é Maurício de Maio, né? Para o nosso orgulho, cirurgião plástico brasileiro e idealizador de um plano de tratamento tão respeitável globalmente. A jawline, o contorno mandibular, parece ter sido algo muito forte também nesse MWC. Então, a importância do terço inferior da face na questão da definição do contorno facial, que deve nos fazer lembrar do ângulo até o mento, deve nos fazer lembrar de C6, um código muito importante e que talvez a gente não valorize tanto e que, de alguma forma, responde por um certo esvaziamento local, uma vez que a gente já adentra pelo jaw, né, pelo pezinho ali do bulldog, e percorre no sentido tanto posterior quanto anterior, para fazer o que a gente chama de pré-jaws e pós-jaws, mas e o C6? A gente deixa um pouco de lado, então é provável que a gente vá ter um pouco mais de atenção a ele nessa revisita aí do Maurício de Maio em relação a uma reconsolidação dos MD Codes, vamos dizer dessa forma. A questão da gordura, né, submandibular, e aí tanto em topografias mais laterais quanto mais centrais, submentuais, abaixo do mento, do queixo, quer dizer, o que a gente chama, em bom português, de papada mesmo, tanto com abordagens de lipo mesmo, lipoaspiração, quanto por um maior uso, por uma maior promoção do uso dos esvaziadores, dos empties, da mesoterapia para gordura localizada, que a gente também vem utilizando ainda muito pouco. E nesse ganho da tridimensionalidade da face, por que não pensarmos na recuperação dos contornos e volumes, projetando o que se precisa projetar e tornando mais côncavo, esvaziando aquilo que precisa ser menos pronunciado. Para a gente fechar, a toxina botulínica no terço inferior da face,
especialmente relacionada ao platisma, que a gente já conversou num vídeo específico no canal, mas que vale salientar como um músculo que, por invadir um pouco, vamos falar dessa forma, invadir um pouco os primeiros centímetros do terço inferior da face, nos puxa para baixo, nos ajuda negativamente na percepção da beleza plástica facial. E, nesse sentido, pararmos ou revisitarmos essa cultura de limitarmos a toxina botulínica aos pontos clássicos, quase sempre destinados ao terço superior, bravo, fronte, pés de galinha, bunny lines ou rugas nasais, traduzindo, enfim, mas também o uso da toxina para uma melhor definição do contorno, do platisma, do pescoço. E acho que com isso a gente já tem aí revisitas a assuntos, em alguns momentos velhinhos de guerra, mas que uma vez melhor executados na nossa prática cotidiana, certamente vão fazer com que a gente se critique para desenvolver novas abordagens a fim de entregar maiores e melhores resultados para o nosso paciente. Foco, claro que sempre, de todo e qualquer atendimento nosso. Eu espero que vocês tenham curtido esse tipo de conteúdo. Acho importante que vocês deixem isso para mim nos comentários e queria pedir para vocês que deixassem nos comentários se vocês são profissionais de saúde ou se vocês não são, para que a maneira com que eu respondesse vocês também fosse um pouco mais confortável em ambos os casos, né? Quer dizer, sendo um profissional, eu ficar à vontade com os termos um pouco mais técnicos e para quem não fosse, para que eu de alguma forma, traduzisse, né, esse mediquês que às vezes a gente tão naturalmente deixa passar, deixa sair, tá bom? É verdade. Quer dizer, às vezes não. Mas também especificamente em relação a esse tipo de conteúdo. Quer dizer, se dividir com vocês o que a gente percebe ou apreende ou assimila nesses encontros médicos também é algo relevante da gente dividir aqui no canal, tá certo? Beijo, pessoal. Obrigado pela atenção de vocês. Até semana que vem e juízo com a pele.